Como eu disse, o tema da minha mensagem é tudo coopera para o seu bem, para o seu e para o meu. Olha o que vai dizer. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 18. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, conquanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Só uma recapitulação bem rápida. Lembra aqui as últimas pregações que eu comecei sobre Filipenses? Paulo aqui ele está preso em Roma, só que uma prisão domiciliar, onde ele recebe visitas, e o tema em si da carta, ele está agradecendo Epafrodito, um homem que trouxe uma oferta a ele. As igrejas, a igreja se juntou, levantou uma coleta, trouxe para Paulo. Paulo então está escrevendo para agradecer e para dar informações também para essa igreja preciosa, a qual Paulo muito ama. E ele vai, posteriormente, você vai ver, falar contra os judaizantes, sobre os cuidados que nós temos que tomar contra aqueles que tentam interferir na doutrina da igreja. É de suma importância que nós venhamos a aprender também essas coisas. E ele vai motivar esses irmãos a ficarem firmes, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a angústias, mesmo em meio a problemas. Paulo diz, fiquem firmes. Por quê? Porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E Paulo diz isso falando de sua própria prisão, que nem mesmo a sua prisão é algo vago, é algo aleatório, algo que aconteceu sem motivo algum. Paulo diz, até estas coisas ruins também cooperam para o nosso bem. Eu quero passar aqui então 3 rápidos princípios. Põe ali o primeiro, Miguel. Primeiro, tudo coopera para o bem. Muitos, ao ler Filipenses ou a ler Romanos, que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eles pensam assim, a interpretação errada. Tudo coopera para o bem, então isso quer dizer que tudo vai dar certo na minha vida. Porque se tudo coopera para o bem, não tem como cristão ter problemas no casamento, ficar enfermo, perder emprego, angústias na alma, não tem como. Se tudo coopera para o bem, significa que tudo vai dar certo. Isso é verdade? Mentira! Quem disse que o simples fato de sermos filhos e filhas de Deus, que estamos isentos de problemas, de dificuldades, de angústias e de aflições? A interpretação correta é, até as coisas ruins que acontecem em nossa vida vão cooperar para o nosso bem. Porque quando a Escritura diz que todas as coisas cooperam, ele não coloca ali um parênteses, um aposto explicativo, todas as coisas boas cooperam para o bem. Não, mas todas, qualquer uma delas. E o que está implícito aqui quando Paulo diz isso? Olha o currículo de Paulo. Paulo estava sendo acusado injustamente. Injusto. Paulo estava sendo acusado injustamente pelos líderes judeus de Jerusalém por causar discórdia, por ser herege, por aí vai. Por essa falsa acusação, Paulo estava preso há 2 anos, por conta de um falso testemunho. Aí você lembra? Paulo está preso, então ele faz o apelo a César, Eu quero que César me julgue, porque Paulo tinha cidadania romana. E então, quando eles colocam Paulo e levam num barco, para ele ser julgado por César, no meio do caminho, tempestade. Deus queria que Paulo fosse a Roma. E mesmo sendo a vontade de Deus, Paulo pegou uma tempestade terrível, a ponto do barco naufragar, as pessoas saírem nadando e se apoiando em tábuas. Paulo chega então na ilha ele está juntando lenha ali para que eles fizessem uma fogueira por conta do frio, uma cobra morde a mão dele, ou seja, tudo parece que dá errado. Mas calma aí, era a vontade do Senhor, e mesmo sendo a vontade de Deus, quer dizer que podemos andar por caminhos tortuosos e difíceis? Sim. Paulo então fica preso 2 anos em Roma, esperando o veredito de sua sentença. 2 anos. Veja, o maior missionário que a igreja já viu, preso. Você consegue imaginar um missionário
preso sem poder sair para levar o evangelho, é um peixe sem água. A princípio nós podemos olhar e dizer, não tem função nenhuma. Além do mais, no século I, logo aqui no início da igreja, isso seria um grande atraso para a igreja de Cristo, ter o seu maior missionário, o craque do seu time, parado e preso. Será que isso foi um atraso? Não foi. Não foi. Por quê? Porque Paulo tinha essa consciência de que mesmo as coisas ruins cooperam para o bem, para o avanço do evangelho, para que o reino de Deus possa se expandir. E é por isso que ele vai falar, olha, esses soldados que cuidam de mim, por conta de eu estar preso, eu tive a oportunidade de evangelizar a todos eles. Se Paulo não estivesse preso, como ele iria falar de Jesus Cristo para esses homens? Não teria nenhuma possibilidade. Paulo, ele tenta entender que além da circunstância difícil, há um propósito por detrás. Coisas que eu e você por vezes não fazemos. Diante das coisas ruins que acontecem com a gente, o que a gente pensa? Desgraça, só pode ser. A gente não pensa que as coisas ruins podem ter um fundo positivo, que pode ter um propósito, que Deus pode ter um plano. Se eu e você analisarmos e pensarmos dessa forma, mesmo diante da angústia, dizendo, oh Deus, eu com os meus olhos naturais não consigo ver o propósito, mas se essas coisas estão acontecendo, todas estão debaixo do teu controle, isso daqui também não foge. Olha, eu já vi casos terríveis de mulheres que foram estupradas. Deve ser algo muito ruim. E então, diante de um estupro, principalmente a nossa lei do Brasil, que neste caso, ela autoriza o aborto, eu sou contra o aborto até neste caso, porque cometeram um crime com a mulher, terrível. E como que você resolve esse crime? Com outro crime? Matando uma criança que não tem nada a ver com o assunto? Mas eu não sou obrigado a criar uma criança que é a cara do fulano marginal lá. Ora, ponha para doação. É uma opção. Só na sua família eu tenho certeza vai ter um monte. Mas então talvez aquele filho que veio de um abuso, pode ser o filho ou a filha que vai cuidar de você lá na velhice. E então lá na frente você vai entender, aquilo de ruim teve um propósito. Quantos aqui, diante da pandemia, ficaram desempregados e por conta de ficarem desempregados, tiveram que aprender a se virar nos 30? Então aprenderam a empreender, fazer coisas em casa, colocaram para fora habilidades que achavam que não tinham. Por conta do quê? Por conta da aflição, por conta da angústia. Não é isso que acontece por diversas vezes com muitos de nós e com muitas pessoas? Às vezes é a enfermidade que bate a porta, é o luto, é a angústia, problemas sem fim. E então essas coisas nos levam a buscar a Deus como nós nunca tínhamos buscado. Ou seja, até na dor, até na aflição, até na angústia há um propósito. Porque todas essas coisas vão nos levar para perto do Senhor. Eu quero deixar claro, óbvio, né? Paulo está sofrendo esse monte de angústia que não era por pecado, de forma alguma. Porque Paulo estava sofrendo, era pela causa do Evangelho, não tinha nada a ver com o pecado. Nós, por muitas vezes, não somos assim. Às vezes o sofrimento e as angústias que nós passamos é fruto de pecado que cometemos, de burradas que fazemos. Como já disseram, né? Se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem sentar. Porque nós trazemos problemas para as nossas vidas. E quando a culpa é nossa, o que a gente tem que fazer? É clamar a Deus por misericórdia e aguentar o tranco. Olha, tinha uma moça há muito tempo em nossa igreja, e adolescente apaixonada é terrível. E todo mundo dizendo, fulano, cara ali não é uma boa pessoa, não vai para esse caminho. Só que quando a paixão vem, ela de fato cega, né? Você não enxerga mais nada, não ouve pai, não ouve mãe. E o pastor dizia, a igreja inteira dizia, fulano, não vai. A apaixonada casou, questão de tempos. Estava tomando chifre, o marido não parava em casa, bebia, usava droga, e acabou o casamento.
Essas são as burradas que nós causamos em nossa vida. Não era o caso de Paulo. Às vezes você está com um problema financeiro, mas o problema não é por conta da crise, da inflação alta. É porque a vida inteira você trabalhou pouco e você gastou mais do que você ganha. Então não adianta você falar, Deus, eu dou o dízimo, então acabou, os meus problemas têm que serem resolvidos. Mas se você não administra bem, não adianta. É burrice da nossa parte. Então, o dia em que alguma pessoa é mandada embora, e ela vem e diz, olha, eu estou sendo perseguido. Daí você vem e conversa com a pessoa, está sendo perseguido por quê? Daí você vai analisar, a pessoa chega atrasada. É um mau funcionário, é insubmisso ao patrão. Daí pensa que é o inimigo se levantando. Não é o problema, somos nós. Agora, se nós estamos passando por dificuldades, problemas e angústias, e não tem a ver com o pecado, porque essa é a primeira oração que nós devemos fazer. Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, assim como Davi orava. E eu, na verdade, eu oro até diferente. Eu oro, Senhor, tu me sondas e me conheces, mostra em mim o caminho mau, porque eu sei que tem. Davi dizia, vê se há em mim algum caminho mau. Em mim, eu tenho certeza que tem. Então fica fácil da gente ver um erro e consertar. Agora, se você fez essa autoanálise, e você realmente chegou à conclusão de que, olha, eu tenho falhas, mas não estou vivendo em pecado, e mesmo assim estou passando por uma angústia, por problemas, pode ter certeza, há um propósito por trás disso. É Deus, às vezes, nos conduzindo por caminhos tortuosos, mas que lá na frente vão cooperar para o nosso bem. Segundo princípio é o seguinte: o evangelho não pode ser preso. Está escrito preso ali, você está lendo errado. O evangelho não pode ser preso. Olha o que diz o versículo 13. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Paulo estava numa espécie de prisão domiciliar, mas era prisão do mesmo jeito, não podia sair, só ficava ali, ele recebia as pessoas. O servo de Deus estava preso, a palavra de Deus não, essa jamais, essa continua vagando, ainda que os homens de Deus sejam presos. A palavra de Deus jamais pode ser algemada, jamais pode ser presa, ela sempre vai continuar em liberdade. Tanto é que em Atos capítulo 28, olha o que a Escritura vai dizer. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, com Paulo na prisão. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo estava preso, mas as pessoas que vinham a ele eram evangelizadas do mesmo jeito. No versículo 31, depois, do mesmo capítulo, Paulo vai dizer que ele estava ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo o homem ali com a camiseta de força de não poder sair, o evangelho continuava se propagando. E sabe o que é interessante? Paulo diz que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. A guarda pretoriana seria basicamente a tropa de elite de César, os soldados de sua guarda pessoal. Quando que um evangelista poderia levar a mensagem a esses homens se não fosse por uma circunstância difícil dessa? Esses homens, eles tomaram conhecimento, olha, este homem, Paulo, está preso não por ser um criminoso, mas está preso por defender uma fé e defender a salvação mediante a fé em Jesus Cristo para gregos e para ímpios. E então esses homens, gregos e ímpios, judeus e gregos, esses homens pensaram, mas calma aí, então a salvação não é específica para um povo, há jeito para nós, e por conta disso, aquilo gerava curiosidade neles para que eles pudessem ouvir ainda mais Paulo. E Paulo, então, mesmo preso, continuou a cada dia mais pregando o evangelho, e é provável que muitos desses homens tenham se convertido de verdade. Sabe por quê? No final dessa epístola, no capítulo 4, nós veremos Paulo dizendo assim: todos os santos vos cumprimentam, os da casa de César vos cumprimentam. Os da casa de César, ele não estava se referindo aos parentes de César, provavelmente a esses soldados da guarda, que por conta de ouvir a pregação do evangelho, se arrependeram e creram em Jesus Cristo. Lembra que Paulo, ele tinha um grande desejo de ir a Roma?
Ele sabia, olha, eu preciso pregar nessa metrópole. E Deus de fato manda, não manda do jeito que ele queria, óbvio, né? Ele queria ir por livre e espontânea vontade, foi preso, mas foi. Mas então ali Paulo entendeu que Provérbios 20 diz, quando o Senhor diz assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Depois em Provérbios 16 também vai dizer que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Ou seja, nós fazemos os planos, é verdade. Só que todavia quem está no controle da minha e da sua existência é o Senhor. Então nem tudo que dá errado significa que deu errado porque tinha que dar errado. É porque às vezes o plano do Senhor era outro. E Paulo, ele foi uma bênção onde Deus o colocou. Paulo talvez ganhou muito mais gente do que se ele tivesse ido para a Espanha, como era o seu desejo. Uma prisão, uma aflição, uma angústia, mãos atadas, fez este homem ganhar muito mais pessoas para Cristo do que se ele tivesse viajando. Paulo foi uma bênção onde Deus o colocou. Isso eu e você devemos pensar em relação às nossas vidas. Nós também temos sido bênção onde o Senhor tem nos plantado. E quando eu digo onde o Senhor tem nos plantado, eu digo em qualquer lugar. No trabalho, faculdade, família, na igreja. Paulo, onde ele estava, ele era usado pelo Senhor e usava aquilo para evangelizar, para falar a respeito de Jesus Cristo. Eu e você devemos constantemente fazer essa autoanálise, perguntar, as pessoas também têm ouvido a mensagem do Evangelho através da minha vida? Onde eu estou, eu sou um testemunho de que Deus muda vidas? Ou quando eu falo que eu sou crente, as pessoas, não acredito, toma um susto. Eu e você devemos, independente da circunstância e de onde Deus nos colocou, quer aquele lugar queríamos ou não, fazer como Paulo. Paulo não queria estar ali, mas já que Deus o colocou, ele disse, Deus, usa-me aqui neste lugar. Eu sempre falo para os irmãos, eu nunca pensei em ser pastor, nunca. Em Pinda ainda, aí que eu não queria vir para cá de jeito nenhum. Estava bem onde eu estava. Mas então o Senhor, Ele vai dirigindo os nossos caminhos por vielas das quais nós desconhecemos. Então o que resta a nós é dizer a Deus, como Paulo disse, se é aqui que eu estou, é aqui que eu quero ser bênção, é aqui que eu quero ser usado, e que cada um de nós possamos fazer isso onde estivermos. E terceiro, e último para encerrar, é o seguinte. Terceiro e último princípio, situações ruins também cooperam para o bem. Versículo 14, Filipenses 1, 14. E animados pelas minhas prisões, parece até uma contradição, né? O povo animado por Paulo estar preso. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Animados pelas minhas prisões. Um dos efeitos do Evangelho na vida das pessoas é que ele nos traz coragem. Coragem. Esses homens, eles tinham medo de perseguição porque havia muita perseguição ali em Roma, para os judeus e para os romanos, eles estavam sendo perseguidos. E aí então eles olham para o apóstolo Paulo preso por esta causa a qual eles estavam com medo. E por conta disso, o que eles fazem? Mas calma aí, Paulo está preso por conta do Evangelho e a gente aqui com medo? Não podemos, temos que vencer isso daí. E então Paulo diz que eles, movidos por amor à defesa do Evangelho, por vê-lo preso, eles criaram coragem para dizer, nós precisamos também evangelizar. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus se perpetue. O nosso irmão Paulo está preso, nós não podemos ser frouxos e ficar com medinho. Bora, vamos avante. E assim deve acontecer com todo e qualquer líder. Foi assim que Paulo fez. E às vezes acontece isso. A liderança, de fato, por ser corajosa, perde a cabeça. Paulo perdeu. Olha, eu detesto dar esses exemplos pessoais, mas eu acho que não tem nada melhor para ilustrar a importância de quem está na frente ter coragem. Os irmãos devem lembrar, né? Na época da pandemia, o governador veio e baixou um decreto dizendo que não poderia ter culto. E eu lembro que quando ele baixou esse decreto, meus filhos, lá em casa, os dois mais velhos, e a minha esposa, o menorzinho não conta, dizendo assim para mim, pai, o senhor vai à igreja? E eu poderia obrigá-los, óbvio, poderia, né? Eu vou e vocês vão.
Nesse dia, eu não o obriguei. Eu sentei com eles e disse assim: olha, o pai vai ao culto, porque eu acredito que o culto é sagrado. Sagrado. Se vocês não quiserem ir, não tem problema. Eu abro a igreja sozinho. Eu limpo a igreja. Eu arrumo as cadeiras. Eu toco. Eu canto. E eu prego. Ainda que não vá ninguém. Eu vou. E na época o meu filho mais velho estava trabalhando num depósito de material de construção e estava trabalhando daquele jeito meio igual ladrão, né? Escondido. Sabe que você abre a porta, a pessoa entra para o depósito, volta. Né? O pessoal estava trabalhando assim. Eu disse a ele: filho, você vai? Ele: vai. Se eu estou trabalhando já, eu vou deixar de ir ao culto? Não vou, eu vou. Falei para o meu segundo: e você vai, filho? Ele em lágrimas disse assim: meu pai, se a gente for preso, Bolsonaro salva a gente? Eu disse a ele: provavelmente não. Ele chorou mais ainda, né, tadinho? Mas eu também vou. Conta comigo. E viemos. Os irmãos que vieram aos cultos nessa época sabem o quão angustiante foi para todos. Né? Estávamos em outro salão menor que esse e a rua ficava bem próxima. Por diversas vezes eu ficava de frente para a rua, como eu estou aqui, vocês de costas, né, olhando para mim. Eu via carros passando, sacando o celular assim, tic, 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 só flash ali de fora. Isso às vezes que a gente não foi xingado, né? Vagabundo! De montão. E toda vez que passava uma pessoa com o celular na porta da igreja, gente, eu fazia... Lembra qual Chaves? Eu quase parava. Porque coragem não é você sempre dizer assim: eu não tenho medo de nada. Coragem é você fazer aquilo que você acredita que é correto, mesmo que por dentro você esteja se borrando. E eu disse: vamos fazer. Porque eu comecei a lembrar de Martinho Lutero na peste negra, na Idade Média, onde um terço da Europa foi dizimado por conta daquela peste. De cada 3, 1 morria. Eu comecei a lembrar, daí eu vi recentemente, né? Lutero para mim foi o maior exemplo. Falei: como assim? A igreja fechada, justamente quando as pessoas precisam. E eu acho que algumas semanas eu estava vendo na Ucrânia sendo bombardeada pela Rússia. E dia de culto, tendo culto. Bomba caindo fora e as pessoas: dia de culto é dia de culto, vamos à igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E iam. Oh Deus, se esses homens e mulheres tiveram esta coragem, quem somos nós para sermos frouxos diante de governadores inconstitucionais que estão apenas pensando em política, em arrecadar dinheiro, essas coisas aí? A nossa fé deve permanecer. E Deus, encerrando aqui, Ele de fato mostra que Ele tem o poder de transformar as circunstâncias. Olha o que vai dizer no versículo 15 até o 18, acompanha comigo. É verdade que alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que foi posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Deus, Ele é tão soberano que Ele pode pegar até a maldade do coração do ser humano e transformá-la para algo bom para o seu Evangelho. Eu não estou dizendo de forma alguma que Deus coloca a maldade no coração do homem, isso jamais. Mas Deus pode usar até a maldade do coração do homem para um propósito melhor, ou para que o seu propósito se cumpra. Olha, isso não é verdade. Lembra de José do Egito? Vendido por seus irmãos, e então você vê toda a sua trajetória ali, por conta de inveja. Ele é vendido, colocado no poço, os irmãos mentem para o pai dizendo que o menino tinha morrido. O pai fica anos sem ver o filho mais novo. E então, quando a miséria vem e os filhos, né, os irmãos de José vão ao Egito e descobrem que ele era o segundo homem mais poderoso do Egito, eles ficam apavorados dizendo: é agora que o Zé nos mata. Porque olha o que nós fizemos a ele. E uma das passagens mais espetaculares da Escritura, José diz assim: não pensem que foram vocês que me mandaram para cá,
mas Deus me mandou adiante de vós, para que o povo de Deus se perpetuasse. Mesmo diante de anos de crise, de cadeia, de aflição, longe da sua família, José ainda diz: Deus tinha um propósito em todas essas coisas. Deus tinha um propósito, e Deus pode usar, sabe, a maldade do ser humano. Um exemplo disso é Judas também, lembra Judas? Um homem ganancioso, e Deus usa a ganância daquele homem, o amor ao dinheiro, para que o propósito do Senhor se cumprisse em relação à salvação de seu próprio filho. Então Deus, ele tem o poder sim de transformar o bem em mal. Ele cuidou de Paulo na prisão, e através daquilo ali o evangelho avançou a cada dia mais. Quem diria que a maldade daqueles homens poderia ser usada para o bem? E foi. Lembra a frase de Tertuliano, diante de muitos cristãos comuns como nós, morrendo no Coliseu? Olha o que Tertuliano diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais eles se reuniam para matar crente no Coliseu, mais o evangelho crescia, mais Jesus Cristo era divulgado. Porque Deus, ele faz realmente essa conversão aí. E Paulo, ele termina dizendo aqui, né, olha, que alguns pregam a Cristo por inveja, e o contexto ali, segundo William Hendrickson, ele vai explicar que, por conta da ascensão de Paulo em relação à pregação do evangelho, muitos ficaram com inveja. Muitos ficaram bravos por conta de Paulo começar a aparecer demais. E repare, não era de ímpios que Paulo está falando. Paulo está falando que os líderes religiosos estavam trazendo problemas a ele. Isso mostra para mim e para você que até nos corações de nós, filhos e filhas de Deus, pode ter motivações terríveis. Aqui dentro da igreja, nos nossos corações, pode ter motivações terríveis. Porque se aqueles religiosos tiveram, você acha que às vezes um irmão, ele não quer ajudar simplesmente para aparecer mais que o outro, para ter uma certa proeminência? Você acha que um pastor, ele não pode pregar não com o intuito de trazer alento à alma dos irmãos, mas simplesmente para mostrar que ele é um bom pregador, que ele é alguém que tem uma certa capacidade? Então eu e você devemos constantemente vigiar os nossos corações também. E depois no versículo 18 ele termina assim: mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Olha o que Paulo diz: tem esses daqui, esses religiosos, eles pregam Cristo por pretexto, eles não estão preocupados com o avanço do evangelho, eles querem aplauso dos homens. E Paulo diz: não importa, contanto que Cristo seja engrandecido e que o evangelho possa avançar, não há problema. Agora, qual o erro de muitos em relação a um texto desse? Erros que eu já vi. Muitos pegam esse texto dizendo assim: olha, não importa, o que importa é que o evangelho seja pregado. Daí, com base nisso, eles fazem o quê? Vamos evangelizar no carnaval. Que acha do bloco Resgatar? Porque eles pegam esse texto, interpretam de uma forma totalmente equivocada e fazem carnaval gospel, e fazem boate gospel. Quantos adolescentes eu já vi fazendo namoro missionário, já viu? Ele evangeliza de que jeito? Ele vai no mundo, começa a namorar, mas é para trazer para a igreja, viu, pastor? Absurdo! Não é isso que o texto diz. E como eu falei, esses homens aqui eram aqueles que tinham conhecimento da palavra de Deus, e mesmo assim, eles estavam cheios de motivações erradas, coisa que eu e você devemos constantemente orar. Devemos sempre olhar as motivações dos nossos corações. Eu não estou dizendo que todo aquele que Deus projeta de forma pública é do demônio, claro que não. Nós não devemos ter o anseio de sermos conhecidos, de termos o nome gravado, seja na internet ou em qualquer lugar. Mas se Deus, por sua misericórdia, quiser projetar homens de Deus, qual o problema? Que nós façamos isso para a glória dele. O errado é quando nós buscamos isso de todo o nosso coração. Então, eu e você devemos sempre lembrar que as coisas que nós fazemos para Deus, elas são importantes, mas a motivação que nós fazemos é ainda mais importante. Você pode fazer o que é certo com a motivação errada. Você pode fazer o que é errado com a motivação certa.
Você pode fazer o que é errado com a motivação errada, mas você pode fazer o que é certo com a motivação certa. E é assim que eu e você devemos fazer. Olha, só um exemplo para encerrar. Eu oro todo dia, oh Deus, que a tua igreja aqui em Pindamonhangaba cresça. Que o Senhor possa acrescentar vidas, como diz o Evangelho, né? É grande a seara, mas são poucos trabalhadores. Clame ao dono da seara para quem envie trabalhadores. Meu anseio é que a cada dia Deus possa acrescentar mais pessoas em nosso meio. Esta é uma oração que Deus ordena. Só que eu posso fazer essa oração bíblica com uma motivação escusa. Em que sentido? Oh Deus, que a igreja cresça. Sabe por quê? Porque aqueles que falaram que a gente não ia crescer, esses aí vão ver a gente depois. Vamos ver só. Quem te viu passando na prova e não te ajudou. E a gente canta ainda, né? Orando o que é certo, com a motivação errada. Paulo, ele poderia ter ficado bravo, indignado com a circunstância que ele estava passando, mas sábio e maduro ele sabia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que eu e você venhamos sempre lembrar que diante da aflição, a primeira coisa é fazermos autoanálise. Por que essas desgraças e esses problemas têm sobrevindo em minha vida? Analisarmos, é pecado como eu estou tratando os meus irmãos? Estou sendo honesto no trabalho? Os meus olhos, eles têm visto aquilo que é indecente, que é impróprio? Como eu tenho tratado minha esposa ou meu cônjuge? Sempre fazermos essa análise. Como tem sido meu palavreado, minhas roupas, meu comportamento, tudo. E depois disso tudo, se nós realmente percebemos que, olha, não estou vivendo em algum pecado desse, é paz de saber que o Senhor está no controle. E todas as crises, angústias e problemas que vermos vão cooperar para o bem. Amém, meus irmãos?